Vamos acompanhar agora ao vivo, direto do plenário. Vamos dar início à sessão, indicando primeiramente a leitura da ata Abre da a sessão sessão por anterior videoconferência o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Ata da 23ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 9 de setembro de 2020. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente por motivo de licença médica o senhor ministro Celso de Mello. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h44, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Nota de destaque, considera aprovada a ata e quero dar boa tarde aos eminentes colegas que me prestigiam na primeira sessão que eu participo. Gostaria de mencionar apenas que nós estamos com um pequeno problema de quórum. Então, a minha proposta para hoje seria a seguinte: nós não faremos intervalo, terminaríamos a sessão às 17 horas e vamos prosseguir com os remanescentes processos da lista de hoje, mais de amanhã, na sessão de quinta-feira, extraordinária. Então, vou chamar o primeiro processo. A pauta, ação rescisória 2107, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Não há pedido de sustentação. Gostaria de consultar o ministro... Não, o ministro Barroso, nesse não está pedido. Mas só para adiantar, tendo em vista a deliberação da semana passada, ministro Barroso, que eu e Vossa Excelência ajustamos nossas posições, nas ações de controle concentrado, Vossa Excelência vai participar. Depende, presidente, depende. Algumas situações eu me sinto bem desconfortável de participar. Basicamente, casos em que eu tenha dado parecer para o caso específico ou em que atue o meu antigo escritório, que são as restrições que eu tenho preservado como regra geral. Tá bem. Pois não. Então, ação rescisória 2107, Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes tem a palavra para o relatório e, posteriormente, para o voto, porquanto não há sustentação oral. Eu não estou visualizando o Procurador-Geral da República. Ele ingressou no recinto? Sim, ministro. Ele está na sessão apenas sem vídeo. Então, Gilmar Mendes, Vossa Excelência, a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores ministros. Senhora ministra Rosa Weber. Queria inicialmente cumprimentá-lo mais uma vez, presidente Luiz Fux, pela posse tomada no dia 10, assumida no dia 10. Desejar que Vossa Excelência tenha uma gestão cheia de ventura, cheia de felicidade e de realização. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar também o Dr. Augusto Aras, que acaba de adentrar ao recinto. E lembrando, presidente, que neste caso nós temos uma rescisória, eu sou o relator e o ministro Lewandowski é o revisor. O que temos? É uma ação rescisória ajuizada pela União em face da empresa Vector Equipamentos Limitada, buscando a rescisão da decisão monocrática proferida no RE 518-750 pelo ministro Aires Brito, em 18/12/2006, a qual deu parcial provimento ao recurso da empresa apenas para afastar a aplicação do conceito de faturamento definido no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei
9.718, de 98. Sustenta a autora, União, em síntese, o seguinte: suposto erro de fato na decisão de mérito proferida no recurso extraordinário, nos termos do artigo 485-9 do antigo CPC, vou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, o quanto preexistente nos autos, petição do recorrente, protocolizada entre a publicação do despacho de admissão do recurso no Tribunal de Origem e a remessa dos autos a esta Corte, com expressa renúncia ao direito em que se fundava a ação e a eventuais recursos cabíveis. Literal violação do artigo 269, 5º do CPC de 73, que prevê a extinção do feito quando o autor renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, e do artigo 501 do mesmo Código, que dispõe sobre a possibilidade do recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Em contestação, a empresa ré defende a inexistência dos pressupostos da ação rescisória. Acerca da violação à literal dispositivo da lei, assevera ser insustentável a alegação de violação ao artigo 501 do CPC, tendo em vista que não caberia à União fundamentar o cabimento de uma ação rescisória fundada em direito da própria empresa recorrente. A respeito da suposta violação ao artigo 269-5 do CPC de 73, salienta que a petição da empresa Vector, requerendo a desistência do feito, não ocasionaria necessariamente o desfecho com resolução de mérito. Quanto à alegação de erro de fato, entende que não houve consideração acerca da inexistência de um fato efetivamente ocorrido, consoante o artigo 485, parágrafo 1º do CPC antigo, de tal forma que o argumento não mereceria prosperar. Em manifestação à contestação, a União reiterou seus argumentos, ressaltando que a ausência de apreciação da petição de desistência interposta pela empresa Vector constitui erro de fato, e ainda que tal prova alteraria o curso do julgamento. Intimada para a apresentação das alegações finais, a União apresentou petição às folhas 95 e 96, requerendo a procedência da ação rescisória nos termos da inicial. O parecer da Procuradoria-Geral da República é pela improcedência da ação. Esse foi o relatório, foi encaminhado à revisão, senhor presidente. Estou de acordo com o relatório. Então, Sua Excelência, senhor ministro Ricardo Lewandowski, que a revisora, está de acordo com o relatório, ministro... Eu prossigo agora, presidente, no voto, portanto, né? Digo o seguinte, então, presidente, conforme consignado no relatório, reitero que a presente ação rescisória fundamenta-se em dois argumentos. Erro de fato, na forma do artigo 485-9 do CPC de 73, por ter a decisão rescindida desconsiderada a petição de renúncia da empresa, então recorrente. Literal violação do artigo 269, 5º do CPC de 73, que previa a extinção do feito quando o autor renunciasse ao direito sobre o qual se funda a ação, e do artigo 501 do mesmo Código, que dispõe sobre a possibilidade do recorrente desistir do recurso a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes. A decisão monocrática proferida pelo ministro Aires Brito no RE 518-750 está redigida nos seguintes termos: cuida-se de recurso extraordinário no qual se discute a constitucionalidade da COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Pois bem, a parte recorrente alega em essência violação ao parágrafo 1º do artigo 145, ao inciso 2 do artigo 150 e ao inciso 1º do artigo 195 do texto magno.
Daí defender a inconstitucionalidade da exação, tal como disciplinada pela Lei 9.718 de 98. Tenho, dizia o ministro Brito, que o recurso merece acolhida parcial. É que esta excelsa Corte, na sessão plenária de 9 de 11 de 2005, concluiu a análise do tema aqui discutido, RE 346084, relator ministro Ilmar Galvão, e RS 357.950, 358.273 e 390.840, relator o ministro Marco Aurélio. Ao fazê-lo, o tribunal, por maioria de votos, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718, base de cálculo do PIS e da COFINS, para impedir a incidência do tributo sobre as receitas até então não compreendidas no conceito de faturamento da Lei Complementar 70 de 91. E entendeu desnecessária, no caso específico, lei complementar para a majoração da alíquota da COFINS, cuja instituição se dera com base no inciso 1º do artigo 195 da Lei das Leis. Isto posto e considerando as disposições do parágrafo 1º-A do artigo 557 do CPC, dou provimento parcial ao recurso apenas para afastar a aplicação do conceito de faturamento definido no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718 de 98. Inicialmente, destaque-se que o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 23 de 2 de 2007, com o ajuizamento da presente demanda em 30 de 1 de 2009, de forma que foi respeitado o prazo bienal do artigo 495 do CPC. E agora eu passo a analisar, então, as questões postas na ação rescisória, presidente. Primeiro ponto, portanto, a violação à literal dispositivo de lei. E digo o seguinte, então. Com relação à alegação de violação literal a dispositivo de lei, artigo 2695, 501, ambos do CPC de 1973, entendo que os argumentos não merecem acolhida com as vênias devidas. Isso porque não há que se falar em violação a dispositivo de lei que não tenha sido apreciado na decisão rescindenda. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes. Ação rescisória e inadmissibilidade, inviável a ação rescisória que se funda em violação literal de lei, se a decisão rescindenda não se pronunciou sobre a norma legal tida por violada, por falta de alegação oportuna. Agravo regimental, necessidade de impugnação do fundamento da decisão agravada, regimento interno do Supremo, artigo 317, parágrafo 1º. AR, agravo regimental 1752, relator ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, Quem vota é o ministro PJ, relator, 20 de ministro 5 Gilmar de Mendes, por videoconferência. Ação rescisória, decisão rescindenda que não se pronuncia sobre norma tida por violada. Inadmissibilidade. Mérito, direito das sucessões, filho adotivo, pretendida habilitação na qualidade de herdeiro do decujus, abertura da sucessão antes do advento da Constituição Federal de 1988. Inaplicabilidade do artigo 227, parágrafo 6º da Constituição. Inviável a ação rescisória que se funda em violação literal de lei se a decisão rescindenda não se houver pronunciado sobre a norma legal tida por violada por falta de alegação oportuna. Precedente, AR 1752, agravo regimental, plenário, relator o ministro Sepúlveda Pertence. TJ de 20 de 5 de 2005. Não conhecimento da ação rescisória, AR 1811, redator para acórdão, ministro Dias Toffoli, pleno DJE 30 de 10 de 2014, grifo nosso. Desse modo, é firme a jurisprudência do Supremo, digo eu, quanto à inadmissibilidade de ação rescisória, fundada no artigo 485 do CPC de 73, quando a decisão rescindenda não houvesse pronunciado sobre a norma legal tida por violada. Diante desse cenário, deixo de conhecer a presente ação rescisória nesse ponto, tendo em vista que a decisão rescindenda não tratou do artigo 269, 5º ou do artigo 501
ambos do CPC de 1973. Passo agora a considerar, presidente, a questão do erro de fato. Por outro lado, no que se refere à alegação de erro de fato, entendo que esta merece ser acolhida. A esse respeito, o artigo 4859 do antigo Código de Processo Civil dispunha que a sentença de mérito transitada em julgada pode ser rescindida quando fundada em erro de fato resultante de atos ou de documentos da causa. E o parágrafo 1º dizia: há erro quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. É indispensável, num como no outro caso, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. Na esteira de Fred Didier Júnior, seguindo a sistematização de Barbosa Moreira, para que se configure o erro de fato, é preciso existir a conjugação de vários pressupostos, quais sejam: que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem o erro de fato a conclusão do juiz houvesse de ser diferente. É necessário que a sentença esteja baseada em erro de fato, ou seja, o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a sentença. É necessária a existência de nexo de causalidade entre erro de fato e a conclusão do juiz prolator do decisum rescindendo. Que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo na rescisória a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente. Que não tenha havido controvérsia sobre o fato, CPC artigo 485, parágrafo 2º. Quem vota é o ministro e sobre o erro de fato não tem havido pronunciamento judicial. Em outras palavras, o juiz no erro de fato supõe ou imagina que um fato existiu, quando na verdade nunca ocorreu, ou vice-versa. O juiz no erro de fato não se pronuncia sobre o fato, supõe ou imagina tenha existido o fato inexistente ou vice-versa. A inexistência de controvérsia pode ser concebida em 3 hipóteses, segundo a sistematização de Barbosa Moreira. Se o fato não foi alegado por nenhuma das partes, se uma admitiu expressamente a alegação da outra, ou se uma parte simplesmente se absteve de contestar a alegação da outra. Na primeira hipótese, fato não alegado. O motivo de rescindibilidade só pode configurar-se, é claro, se se tratava de fato que o órgão judicial era lícito levar em conta ex officio. Assim, conforme se verifica da simples análise da cópia da ação originária em apenso, a petição de folhas 202, interposta em 15 de nove de 2006, antes do julgamento do recurso extraordinário, em 18 de 12 de 2006, documento devidamente protocolado na causa ora rescindenda, não foi mencionado na decisão de folhas 206 e 208, que julgou monocraticamente o RE 518.750. Nesse sentido, presidente, o referido decisum considerou implicitamente inexistente o fato efetivamente ocorrido, ou seja, a desistência do feito pela empresa Vector Equipamentos, a qual renunciou ao direito em que se fundava a ação, bem como ao direito sobre eventuais recursos cabíveis. Além disso, a decisão rescindenda transitou em julgado em 23 de 2 de 2007, conforme certidão de folhas 2009, sem a interposição de recursos pelas partes envolvidas ou pronunciamento judicial acerca da petição em questão. Frise-se também que o pedido de desistência foi protocolado antes da finalização do julgamento do recurso extraordinário. É bem verdade que a procuração existente nos autos
não conferia poderes expressos para os causídicos renunciarem em nome do outorgante, artigo 38 do CPC. Todavia, por decorrer de expressa previsão legal que exigia a renúncia do direito em que se fundava a demanda, a autorização do recorrente é extraída do interesse no parcelamento tributário da empresa recorrente, ora requerida, e na imposição decorrente da própria previsão legal, a saber. Artigo 1º. Os débitos de pessoas jurídicas junto à Secretaria da Receita Federal, SRE, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, e ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, com vencimento até 28 de fevereiro de 2003, poderão ser excepcionalmente parcelados em até 130 prestações mensais e sucessivas na forma e condições previstas nesta medida provisória. Parágrafo 3º. O parcelamento de que trata este artigo, e aí dizer, 2. Somente alcançará débitos que se encontrarem com exigibilidade suspensa por força dos incisos 3 a 5 do artigo 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 66, Código Tributário Nacional. No caso de o sujeito passivo desistir expressamente e de forma irrevogável da impugnação ou do recurso interposto ou da ação judicial proposta e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direitos sobre as quais se fundem os referidos processos administrativos e ações judiciais. E essa previsão de expressa renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial continua sendo exigido em caso de reinclusão no antigo parcelamento ou inclusão em novo, estando disposta na legislação subsequente, Lei 11.941, de 2009, artigo 6º. O sujeito passivo que possuir ação judicial em curso na qual requer o restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos deverá, como condição para valer-se das prerrogativas dos artigos 1º, 2º e 3º desta lei, desistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a referida ação, protocolando o requerimento de extinção do processo com resolução do mérito nos termos do inciso 5º do caput do artigo 269 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 73, Código de Processo Civil, até 30 dias após a data de ciência do deferimento do requerimento do parcelamento. Em outras palavras, a mens legis da norma do artigo 38 do CPC 73, com correspondência no artigo 105 do CPC 2015, é nitidamente protetiva aos interesses do outorgante, evitando que o outorgado possa dispor sobre a desistência, renúncia, confissão, transação, entre outras medidas que atinjam frontalmente o direito do mandante, sem que este possa ter ciência e concordância. Em pauta, a ação E rescisória em caso de renúncia 2107, vinculada à exigência União legal contra para Vector adesão Equipamentos LTDA. a parcelamento de dívidas Quem tributárias, vota é o ministro há relator, claramente Gilmar interesse Mendes. exclusivo do outorgante, O ministro que vota por manifesta a sua videoconferência. intenção em Ao aderir fundo, à parede hipótese branca de e suspensão quadro de do obra de crédito artes. tributário, nos termos do artigo 151, 6 do Código Tributário Nacional. Assim, reconheço a validade jurídica da petição de desistência recursal e renúncia do direito em que se fundava a demanda diante da presunção legal de ciência e concordância do outorgante em optar na adesão ao parcelamento tributário cuja decisão comunicou aos seus advogados. Argumentando tanto, ainda que fosse exigida nessas circunstâncias a outorga de poderes específicos, considero que, mesmo que tivesse dúvidas sobre tal ponto, o relator não poderia ter simplesmente desconsiderado tal petição. Deveria ter determinado sua correção ou a rejeitado, entretanto, fazendo constar seu fundamento. Todavia, não foi assim que o relator acabou procedendo, atuando no campo decisório
como se a petição de renúncia em que se funda a demanda sequer existisse no mundo fenomênico, atraindo o preenchimento dos requisitos legais de erro de fato. Importante destacar, presidente, a esse respeito, que a jurisprudência do Supremo admite a interposição do pedido de desistência a qualquer tempo, inclusive depois de iniciado o julgamento em plenário, desde que ele seja protocolado antes da finalização deste. Confiram-se os seguintes julgados: agravo regimental, em recurso extraordinário, pedido de desistência da ação após apreciação do recurso extraordinário, impossibilidade. Precedentes: agravo regimental a que se nega provimento, RE, agravo regimental 567.678. Questão de ordem, recurso extraordinário, tributário, execução fiscal, exação procedente. Renúncia ao direito em que se funda a ação. Plano do direito material, resolução do mérito da causa, artigo 269, 5 do CPC. Possível a qualquer tempo no processo, inclusive depois de iniciado o julgamento. A renúncia ao direito em que se funda a ação concerne ao direito material e resolve o mérito da causa, inclusive a formação de coisa julgada material. CPC, artigo 269, 5. A renúncia ao direito pode se dar a qualquer tempo no processo, mesmo após a interrupção do julgamento em decorrência de pedido de vista. Nesse caso, a extinção do processo com julgamento do mérito. O juiz está vinculado ao ato da parte, caso se trate de agente capaz e direito renunciável. Renúncia ao direito homologado. RE 544.815, QO, relator o ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno de JE 18/12/2015. Importante avaliar ainda, presidente, que segundo a jurisprudência do Supremo, é nulo o julgamento do recurso no qual a parte tenha oportunamente desistido. Nesse sentido, cito a seguinte ementa: agravo regimental, desistência, pedido não apreciado, julgamento do recurso, nulidade caracterizada, anulação do acórdão, embargos declaratórios acolhidos para esse fim. É nulo o julgamento de recurso do qual a parte tenha oportunamente desistido. Aí, agravo regimental, embargos de declaração, 598.327, relator, ministro César Peluso. Em pauta, julgamento de ação contra a sentença em recurso que trata da incidência do PIS e da COFINS. Ademais, destaque-se que a empresa, então recorrente, ora demandada, não só desistiu da interposição do recurso extraordinário, mas também ao direito em que se fundava a ação, incluindo eventuais recursos cabíveis. Assim, na forma do artigo 269, 5º do antigo CPC, deveria ter havido a extinção do processo com julgamento de mérito quando o autor renunciou ao direito sobre o que se fundava a ação, de tal forma que o magistrado deveria restringir-se à homologação do pedido. Diante desse cenário, entendo que a apreciação da petição da empresa Vector Equipamentos deveria ocasionar necessariamente o desfecho da causa com resolução de mérito, o que não aconteceu naquela decisão monocrática. Confiram-se por oportuno os julgados abaixo. Questão de ordem, recurso extraordinário, tributário, execução fiscal, exação procedente. Renúncia ao direito em que se funda a ação. Plano do direito material, resolução do mérito da causa, artigo 269, 5º, CPC, possível a qualquer tempo no processo, inclusive depois de iniciado o julgamento. A renúncia ao direito em que se funda a ação concerne ao direito material e resolve o mérito da causa, inclusive a formação de coisa julgada material. CPC, artigo 269, 5º. A renúncia ao direito pode se dar a qualquer tempo no processo, mesmo após a interrupção de julgamento em decorrência de pedido de vista. Nesse caso, há extinção do processo com julgamento do mérito. O juiz está vinculado ao ato da parte, caso se trate de agente capaz e direito renunciável. Renúncia ao direito homologada, estou citando o RE 544.815, QO, da relatoria do ministro Edson Fachin. Embargos de declaração em agravos regimentais em recurso extraordinário,
a alegação de omissão quanto à análise de petição de desistência do recurso e renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, artigo 269, 5º, CPC, adesão ao programa de parcelamento especial, Lei 10.684 de 2003, omissão existente, deferimento do pedido de desistência do recurso extraordinário, renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, deverá ser apreciada pelo juízo de origem. Alegação de obscuridade do acórdão embargado. Análise prejudicada, embargo de declaração parcialmente acolhidos. Esse é RE, agravo regimental, embargo de declaração 393034 de minha relatoria, segunda turma. Digo então, presidente, o seguinte, caminhando então agora para a conclusão. Resta evidente, a meu ver, o erro de fato, com as vênias de estilo, consubstanciado na falta de apreciação do pedido de desistência recursal, renúncia do direito em que se funda a demanda da empresa Vector Equipamentos, tendo em vista que a decisão ora rescindenda deveria ter se restringido à sua homologação, na forma do artigo 269, 5º do CPC de 73, estando o pressuposto da causalidade igualmente atendido. Portanto, avalio, presidente, que os requisitos necessários à configuração do erro de fato estão presentes no caso vertente, pois se verifica a causalidade pela inobservância do artigo 269, 5 do CPC, o erro apurável mediante simples exame das peças dos autos, especificamente das folhas 202 e seguintes do apenso, a inexistência de controvérsia sobre o fato, uma vez que não houve nenhum recurso ou questionamento, e a falta de pronunciamento jurisdicional ou judicial sobre a renúncia. Sendo assim, presidente, acolho os argumentos referentes ao erro de fato para julgar procedente, em parte, a apresentação rescisória com fulcro no artigo 4859 do CPC de 73, a norma semelhante ao artigo 9668 do CPC de 2015, rescindindo a decisão monocrática proferida pelo ministro Aires Brito no RE 518-750, passando a proferir novo pronunciamento jurisdicional. E digo em seguida, juízo rescisório. Diante das razões acima expostas, julgo procedente em parte a ação rescisória para desconstituir a coisa julgada por erro de fato, artigo 4859 do CPC de 73, sendo o caso de reanálise do artigo 518-750. Assim, homologo o pedido constante à folha 202 dos autos originários, julgando a demanda extinta com resolução de mérito na forma do artigo 269, 5 do CPC, norma idêntica ao artigo 4873-C do CPC de 2015, restando, consequentemente, prejudicado o recurso extraordinário interposto pela empresa Vector Equipamentos Limitada. Eu digo ainda mais, presidente, dizendo o seguinte: tendo em vista o valor atribuído à causa, R$ 1.000, verifico que os honorários advocatícios resultariam em irrisório proveito econômico, o que autoriza o arbitramento em valores fixos, a teor do artigo 85, parágrafo 8º do novo CPC. Assim, fixo o valor dos honorários da ação rescisória em R$ 6.000, sopesando-se o longo tempo de tramitação, 10 anos, a baixa complexidade da causa e o trabalho necessário para a elaboração das peças, de acordo com as diretrizes do parágrafo 2º do mesmo artigo 85 do CPC. Pelo exposto, presidente, estou julgando procedente, em parte, a presente ação rescisória para rescindir a decisão tomada no RE 518-750 por erro de fato, artigo 4859 do CPC, rejulgando para homologar o pedido constante à folha 202 dos autos originários e julgar a demanda extinta, a demanda original extinta, com resolução de mérito na forma do artigo 269.5 do CPC, norma idêntica ao artigo 4873C do CPC de 2015, restando consequentemente prejudicado o recurso extraordinário
interposto pela empresa Vector Equipamentos Limitada. Deixo de condenar a recorrente hora-ré em honorários advocatícios por se tratar originalmente de mandado de segurança, em observância ao disposto na súmula 512 do Supremo. Condeno só, nesta ação rescisória, a requerida a pagar a quantia de R$ 6.000 a título de honorários advocatícios à Advocacia da União. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Gilmar. Como vota o ministro Ricardo Lewandowski, revisor? Senhor presidente, eu trago um extenso voto que farei juntar os autos, e o meu voto é absolutamente coincidente com o voto do relator, inclusive no que diz respeito à fundamentação jurídica. Eu estou julgando procedente em parte a ação rescisória para rescindir a decisão monocrática no RR 518-750 de São Paulo por erro de fato. Cito os dispositivos nos quais busco arrimo, homologo o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, decreto a extinção do feito com julgamento de mérito, também faço menção ao dispositivo então vigente à época sobre o qual me apoio. Eu digo também que, em se tratando de recurso extraordinário e mandado de segurança, não cabe a fixação de verba sucumbencial. Tenho apenas uma pequeníssima divergência, mas desde logo me amoldo ao proposto pelo relator. Eu fixava os honorários advocatícios em 5.000, Sua Excelência fixa em 6.000. Portanto, me adequo ao sugerido pelo ministro Gilmar Mendes. Portanto, estamos plenamente concordes no que diz respeito à solução dessa lide. É como voto, senhor presidente. Então, Excelência, o ministro Lewandowski acompanha o ministro Gilmar Mendes e vota procedente em parte o pedido. Ministro Alexandre Moraes. Boa tarde, presidente. Eu também inicio a sessão, novamente cumprimentando Vossa Excelência pela posse e desejando, como já o fiz na semana passada, desejando todo sucesso à gestão de Vossa Excelência. Tenho absoluta certeza, absoluta convicção que competência, preparo, liderança, inteligência não faltarão a Vossa Excelência. Também por videoconferência, presidente, eu Alexandre de Moraes. Peço vênia ao eminente relator e ao revisor, mas eu divirjo inicialmente porque entendo que não seja caso de ação rescisória. Eu fico no cabimento da ação rescisória. E por que isso? Me preocupa extremamente entender que uma omissão na apreciação de algo levantado durante o recurso, que uma omissão que poderia ter facilmente sido suprida por embargo de declaração, o eminente relator bem colocou que houve trânsito em julgado em 23/2 de 2007 da decisão monocrática. Poderia ter ocorrido embargo de declaração, poderia ter ocorrido agravo, ou seja, a parte ela não recorreu, a parte ela não mostrou interesse que fosse analisada essa questão, até porque, e aí se soma um outro fato importante, que também foi bem salientado pelo eminente ministro relator, não havia procuração com poderes específicos para a desistência. Olha, da mesma forma que podemos, obviamente, concluir, como concluiu o eminente relator, que o fato do interesse persistir para o parcelamento, isso levaria à conclusão da desistência, também entendo razoável concluir que a ausência de recurso, a ausência de embargos, a ausência do agravo para levar isso ao órgão colegiado, significaria que não se fez a parte, ou a parte não entendeu necessário realmente insistir na desistência. A minha preocupação maior aqui é na questão exatamente do conhecimento, para que não se abra um precedente para que toda omissão acabe podendo ser caracterizada
como um erro de fato. Amanhã teremos outro caso, o juiz deixa de analisar monocraticamente de nós, o ministro, ou monocraticamente outros tribunais deixam de analisar, ao invés da parte embargar, a parte agravar, ela simplesmente aguarda, deixa transitar em julgado e depois do tempo vai pleitear ação rescisória. Realmente, aqui a admissão dessa simples omissão, que, volto a dizer, poderia ter sido facilmente suprida, como inexistência de fato e, consequentemente, possibilitando a ação rescisória, não me parece que se enquadra num dispositivos legais. Saliento, presidente, que se vencido no conhecimento da ação, no mérito acompanho o eminente ministro relator. No caso do colegiado entender que é caso de conhecimento da ação rescisória, então aí no mérito acompanho o eminente relator. É o voto, presidente. Você está falando agora, a sua excelência, o ministro Edson Fachin. Presidente, só para uma observação em relação ao pronunciamento do ministro Alexandre Moraes, acho que todos nós concordamos com sua excelência que, de fato, a ação rescisória, como pressupõe o próprio CPC, é a última ratio. Mas aqui nós estamos falando de advocacia pública, certamente houve algum tipo de descontrole, tanto é que a decisão que subsistiu foi uma decisão monocrática e, de fato, nós já estamos com essa ação rescisória em tramitação aí há muitos anos, quer dizer, e com todo o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, que, como nós sabemos, são muito difíceis. Eu até incorporo as considerações trazidas por Sua Excelência como obter dictum no meu voto para que, de fato, sirva de advertência para que, de fato, não haja abuso ou uso da ação rescisória como um mero recurso, como Sua Excelência está ponderando. Presidente, permite uma parte, ministro Gilmar? Seria uma excepcionalidade da excepcionalidade esse caso. É isso que eu estou sinalizando, Então, a palavra está com Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Senhor presidente, eminente ministro Luiz Fux, a quem, por igual, me permito mais uma vez expressar os meus sinceros cumprimentos, efusivos cumprimentos de uma profícua gestão frente ao Supremo Tribunal Federal. A Justiça brasileira e o Poder Judiciário estão em boas mãos, nas mãos de Vossa Excelência. Muito obrigado. Cumprimento os eminentes pares, o senhor Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras, e especialmente os eminentes ministros que me antecederam. Ministro também vota o relator, o ministro Gilmar Mendes, que foi acompanhado pelo revisor desta ação rescisória 2107, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, como também o ministro Alexandre Moraes, que abre a divergência no sentido de não conhecer, mas se vencido no conhecimento, acompanha o desfecho pela homologação do pedido de desistência em sede de recurso extraordinário. A análise que fiz, senhor presidente, vai na direção, embora não integralmente idêntica, mas vai na direção, com devido respeito também aos votos dos eminentes ministros relator e revisor, da posição suscitada pelo eminente ministro Alexandre Moraes. Entendo que, nesta hipótese, nós estamos diante de uma decisão monocrática de dezembro de 2006, 18 de dezembro, e esta decisão monocrática foi objeto, num aforamento já em 30 de janeiro de 2009, de uma ação rescisória. Ou seja, embora o desfecho seja distinto, mas creio que os ministros todos que me antecederam, inclusive Sua Excelência, o relator, concorda e parece induvidoso, pelo menos do ponto de vista aparente, que a União, não tendo recorrido da decisão
monocrática proferida pelo ministro Aires Brito, fez um recurso na forma de ação rescisória quase 2 anos depois de ter, pelo menos do ponto de vista processual, ter ocorrido a preclusão. Eis que o contribuinte não recorreu no julgamento parcialmente procedente, que aquela decisão monocrática foi levada a efeito, como disse o ministro Alexandre de Moraes, e a União também não recorreu. Portanto, passado esse lapso temporal, o que se debate é efetivamente se há ou não erro de fato. O eminente ministro relator afastou a questão da violação literal dos dispositivos em questão, e aqui não há nenhuma divergência até esse momento, também não da minha parte. No que diz respeito ao erro de fato, a divergência suscitada pelo ministro Alexandre de Moraes, se pude bem aprender, entende que a ausência dessa circunstância do erro de fato é um elemento obstativo ao conhecimento da própria ação rescisória. Das lições já citadas do professor José Carlos Barbosa Moreira nos seus comentários ao Código de Processo Civil, a percepção que possa ouvir, e de algum modo aqui há uma certa simetria com o mérito dos embargos de declaração, se muitas vezes nós não conhecemos ou rejeitamos, não tenho, pelo menos na minha percepção, dúvida de que nós estamos, ao examinar o fundamento alegado como tendo sido erro de fato, e ao se constatar a ausência de erro de fato, que é o que entendo que aqui ocorreu, não há erro de fato, o desfecho é o julgamento da improcedência da ação rescisória. E por que não há erro de fato nesse sentido? A decisão monocrática foi proferida e não examinou o pedido de desistência. A parte se quedou inerte. Portanto, não há erro na decisão rescindente. Não há erro que justifique acolher, ou como assentou o ministro Alexandre, que justifique conhecer, se adotarmos essa técnica, da ação rescisória. A decisão monocrática, cujos efeitos precluíram e que foi prolatada pelo ministro Aires Brito, e que acolheu parcialmente o pedido, isso foi bem exposto pelo ministro Gilmar Mendes nessa matéria tributária, essa decisão monocrática desatou o mérito. E em relação a esse desato, não há erro algum. Quem vota por videoconferência e dessa decisão, como já se assentou, Fachin. Não foi manejado nenhum recurso. 2007. No exame que fiz, encontrei precedente na ação rescisória 2353, que no meu modo de ver, não propicia uma ação rescisória da lavra do nosso eminente ministro, que vem de deixar a presidência desse tribunal, o ministro Dias Toffoli. Sua Excelência, nessa ação rescisória 2353, entendeu, neste exame feito pelo Tribunal Pleno em 2016, que não cabe rescindir decisão que sequer tenha adentrado no mérito da questão posta em discussão. Claro que ali se tratava de uma matéria quantum satis que pode ser aqui trazida à colação, mas de qualquer sorte, embora eu creio que todos julgamento de ação contra a sentença em recurso já que estou trata de incidência do PIS e da COFINS. Na sua intervenção posterior ao voto, o ministro Gilmar Mendes, todos nós comunguemos da angústia de solver esse caso. É uma ação rescisória de 2009, nós estamos em 2020. E, portanto, não objetaria uma solução que desse o desate devido. Porém, pela via do reconhecimento do erro de fato, parece-me inviável, porque isso teríamos que admitir que o ministro Aires Brito, na sua decisão, errou ou desconsiderou um fato que devia ter considerado. É o sentido, de algum modo, do voto do eminente relator. Ele não poderia ter decidido sem considerar o pedido de desistência que já havia sido formulado. Nesta medida, o que poderia ter vindo aos autos era um recurso do contribuinte, e não veio. Por isso, senhor presidente, eu vou juntar aos autos
as razões que aqui muito sinteticamente reproduzi, e também estou pedindo venha ao eminente ministro relator, eminente revisor que o acompanhou, para dissentir e julgar improcedente a ação rescisória. É como voto. Ministro Alexandre, Vossa Excelência, então, julga improcedente também, porque Vossa Excelência, se não me engano, falou não conheço. Não, eu entendo que não é caso do cabimento de ação rescisória. Certo. Se a maioria entender que é o caso do cabimento da ação rescisória, eu acompanho o relator. Porque aqui o erro de fato foi utilizado para que houvesse o cabimento da ação rescisória. E eu entendo que uma omissão, e nisso meu posicionamento é idêntico ao ministro Edson Fachin, nesse sentido, uma omissão não pode ser um erro de fato, se não foi nem alegado. Só que essa omissão poderia ter sido solucionada, precluiu, e realmente a parte pretende, a União pretende utilizar a ação rescisória como mero recurso. Eu não entendo que não é cabível a ação rescisória, se a maioria entender que sim, no mérito acompanha o relator. Presidente, só queria deixar claro... Eu só queria deixar claro que o fato que o ministro relator, no caso o ministro Brito, e veja, quando nós estamos falando de erro de fato, aqui nós estamos, na verdade, quando ipsi iure, ministro Fachin, mal comparando, é como se nós disséssemos juiz incompetente. Nós não estamos fazendo nenhuma consideração quanto a boa... Sem dúvida. Não é juízo de valor. Nem foi nesse sentido. Vossa Excelência tem toda a razão. Não é juízo de valor. Nós não estamos dando nenhum equívoco grosseiro ou coisa do tipo. Se trata apenas de uma circunstância. Mas, de fato, aqui, o que houve foi a desconsideração de um fato existente nos autos. E cujo julgamento, sem essa consideração, levava à nulidade do julgamento. Por isso veio o pedido. Nós temos jurisprudência nesse sentido, que eu citei. Agravo regimental, desistência, pedido não apreciado, julgamento do recurso, nulidade caracterizada, anulação do acórdão. É claro que nós estamos agora, na verdade, fazendo um caminho muito mais complexo, porque não se alertou no momento oportuno, quer dizer, sequer houve recurso por parte da União naquele momento. Não houve embargos de declaração e também não houve agravo regimental. Se tivesse havido, certamente o ministro teria feito a correção, mas é sempre tempo. E aí, a mim me parece que, tecnicamente, acaba sendo, de fato, um erro de fato. Não ter levado em conta algo que estava nos autos. Mas a nossa jurisprudência, eu citei o caso do ministro Peluso, no agravo regimental, embargo de declaração 598.327, em que se deixou claro que a não apreciação de um pedido de desistência levava à anulação do acórdão. Portanto, é disso que nós estamos falando. Presidente, peço a palavra. Pois não. Presidente, no meu voto, em reforço àquilo que agora o eminente relator coloca, e, claro, com devido respeito pelos pronunciamentos agora feitos, tanto pelo ministro Alexandre Moraes como pelo ministro Edson Fachin, eu estou colocando o seguinte, no texto que apresento a consideração dos eminentes pares. Ademais, está atendido o requisito do parágrafo 2º do artigo 485 do CPC de 1973, uma vez que não houve pronunciamento judicial sobre tal fato. Esses fatos que nós estamos, então, agora examinando, implicitamente considerado inexistente na decisão proferida pelo ministro relator. Não se trata de erro, mas aqui ele implicitamente não considerou o fato e, portanto, esse fato é inexistente. Eu peço a vossas excelências mais um minuto de paciência para ler exatamente o que consta aqui do antigo CPC, e vossa excelência, eminente presidente, é um professor da matéria.
Aqui diz o seguinte, quando trata do capítulo relativo à ação rescisória. Artigo 485. A sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? Aí vem uma série de incisos que tratam das hipóteses de rescisória. E aí vem os parágrafos. Há erro quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. Aí vem o parágrafo 2º, ao qual eu me referi, dizendo o seguinte, é indispensável, num como no outro caso, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. Portanto, é disso que nós estamos tratando. O fato, na verdade, não foi tratado pelo relator e, portanto, é inexistente e, a meu ver, data vênia configura o erro de fato que temos que corrigir na rescisória. E não há demérito nenhum na correção de pronunciamentos judiciais, porque a revisória serve exatamente a esse propósito, é corrigir erros, e ninguém aqui é infalível. E eu até tenho dito sempre que fico muito satisfeito quando sou corrigido pelos pares, porque assim é que se alcança a justiça. É isto, presidente. Peço escusas por ter interrompido o julgamento com essa consideração. De forma alguma, vou me chamar? Quer usar a palavra? Não, tá bem. Então, ministro Luiz Roberto Barroso tem a palavra. Presidente Luiz Fux, caros amigos, caros ministros, senhor Procurador-Geral da República, também eu e do ministro Fux me junto a todos os colegas que lhe desejam muito boa sorte, Mazel Tov. Já aproveito também para desejar Shana Tová, feliz ano novo, 5.781, começando. Eu cumprimento o ministro Gilmar Mendes, cumprimento o ministro Ricardo Lewandowski, entendo perfeitamente as razões que os levaram à conclusão a que chegaram. Mas também eu vou pedir todas as vênias para perfilhar uma posição diversa. Também por videoconferência, por muitas razões. Luiz Roberto Barroso. Primeiro, e também eu, como aliás o relator e o revisor, me convenci que não houve violação à literal disposição de lei. E também acho que não está caracterizada, pelo menos não de maneira acima de qualquer dúvida, a própria situação de erro de fato. Há, inclusive, o ministro Luiz Fux saberá, na doutrina, uma certa disputa se a questão de erro de fato só se aplica a erro injudicando ou se aplicaria também a erro improcedendo, o que teria ocorrido aqui, e há precedentes, pelo menos do STJ, alguns que eu conheço, inclusive do ministro Luiz Felipe Salomão, na linha de que o erro de fato que autorizaria eventualmente a rescisão seria o erro injudicando, mas não o erro improcedendo, que é o que teria ocorrido aí. Mas eu tenho muitas dúvidas, pedido vênia aos ilustres colegas que pensam diferente, se é possível caracterizar um erro de fato quando, a meu ver, houve uma omissão e a parte deixou, devidamente intimada, de pedir que a omissão fosse sanada a tempo e a hora. Portanto, eu consideraria grave o precedente em que, não interpostos os embargos de declaração oportunamente, sempre se tivesse adiante a possibilidade de ação rescisória. Ainda mais em litígios contra a Fazenda Pública, que, por rotina, atua intensamente e recorre em todas as instâncias das decisões proferidas. Há um conjunto de circunstâncias que me parecem muito assertivas que me levam à posição de divergência. Primeira, a procuração não dava ao advogado poderes de renúncia. Em segundo lugar, eu já destaquei a questão da não interposição dos embargos de declaração, mas tem um ponto aqui, presidente e caros colegas, que me preocupa imensamente, e embora não seja a razão jurídica decisiva,
é a razão moral decisiva para mim. É que nós estaríamos rescindindo o acórdão para estabelecer a decisão errada, para estabelecermos a decisão que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional. Porque é disso que se cuida aqui. Nós estamos discutindo precisamente a incidência ou não do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718 de 98, da base de cálculo do PIS e da COFINS, quando o Supremo declarou inconstitucional essa incidência. Portanto, nós estaríamos rescindindo o acórdão para estabelecer o resultado que o Supremo Tribunal Federal diz que é inconstitucional. E, portanto, eu não me animo a rescindir uma decisão que, em última análise, produziu o resultado correto à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em acórdão que, salvo engano meu, foi da relatoria do ministro Marco Aurélio nos recursos extraordinários 357.950, 358.273 e 390.840. Porém, fui investigar, presidente, e detectei um fato que considerei ainda mais relevante. É que a renúncia ao direito, ainda que ineficaz pudesse ter sido, e a desistência exigida pela Fazenda Pública, se deram depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque se tivesse sido antes, ainda poderia haver, mas depois da decisão. Portanto, aqui a parte, inclusive, errou ao renunciar a um direito que já lhe tinha sido reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que não no seu caso específico, mas em decisão plenária. Portanto, há um conjunto de razões que me levam a não acolher esse pedido. Pelo que me pareceu, o ministro Luiz Edson Fachin e o ministro Alexandre de Moraes, em essência, dizem a mesma coisa. O rótulo é que está diferente. Ambos entendem que inocorreu violação à literal disposição de lei e que inocorreu erro de fato. Só que o ministro Alexandre não conheceu e o ministro Luiz Edson Fachin julgou improcedente. Essa é uma recorrente questão, como ocorria nos casos de recurso extraordinário. Nosso querido saudoso mestre ministro José Carlos Barbosa Moreira se batia muito nisso, no recurso extraordinário, em que, por não haver violação à Constituição, não se conhecia. Quando ele insistia para dizer, não, na verdade você conhece, mas não acolhe. Portanto, eu acho que é uma questão de sintonizar o rótulo adequado, mas eu vejo o voto do ministro Luiz Edson Fachin e o voto do ministro Alexandre de Moraes como inteiramente coincidentes e também coincidentes com o meu. Eu entendo que não há violação à literal disposição de lei, entendo que não há erro de fato e, sobretudo, entendo que você não rescinde uma decisão para produzir o resultado contrário àquele que o Supremo, por decisão plenária, disse que era o correto, porque o Supremo declarou a inconstitucionalidade do tal parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718 de 98. Portanto, presidente, eu estou desacolhendo o pedido por entender que não há violação à literal disposição de lei e por entender que não há erro de fato. Na minha terminologia, acho que é uma hipótese de não conhecimento e de improcedência do juízo rescindens. Eu não rescindo porque não há recurso que o requisito. Incidência do PIS e da COFINS. Mas aí, ao final do julgamento, se a maioria convier nesta linha, aí eu acho que nós podemos acertar, porque não vamos produzir um resultado errado em razão da terminologia. Portanto, o meu voto é no sentido de desacolhimento do pedido formulado pela União na ação rescisória. Como voto, presidente?
eu ia no meu momento próprio. Então, eu passo a palavra agora à Sua Excelência, a ministra Rosa Weber. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, manifesto a minha alegria de vê-lo aqui na direção dos trabalhos. Cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras, e todos os colegas. E um cumprimento muito especial aos eminentes ministros Gilmar Mendes, relator, e Ricardo Lewandowski, revisor. O tema ação rescisória sempre é um tema complexo e desafia os processualistas. E as posições, de fato, elas são divergentes na análise teórica dessa própria ação de impugnação à decisão judicial trânsita em julgado, sobretudo, dada a sua natureza de uma ação constitutiva negativa, né, que, de qualquer sorte, mesmo no juízo de procedência, ela não perde essa natureza pelo seu objetivo, mas se transforma numa ação declaratória. Eu ouvi com muita atenção os fundamentos esgrimidos pelos eminentes relatores revisores e também pela divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes e também a ministra vota também por videoconferência. Agora, seguido pelo ministro ao fundo, Roberto muitos Barroso. livros em estante, assim como em madeira. Suas excelências, eu trago um voto à esquerda, a bandeira hasteada do Brasil e do estado do Rio Grande do Sul. Toda a vênia, as compreensões contrárias, a minha convicção, ela se fez no sentido do conhecimento da ação, uma vez que nela se invocam requisitos de rescindibilidade da decisão, mas ao me debruçar sobre esses requisitos de rescindibilidade, que passam, no caso específico, os apontados foram violação de literal disposição de lei e erro de fato, eu formei a minha convicção, reviso, no sentido da improcedência da ação. Na verdade, na origem, nós tínhamos um mandado de segurança, em que houve concessão impetrado por uma empresa e que obteve uma sentença, obteve a ordem do primeiro grau, mas essa sentença veio a ser reformada ao exame da apelação e também o exame necessário pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que deram provimento justamente à apelação da União, como disse a remessa oficial, e daí em decisão que desafiou recurso extraordinário que obteve parcial êxito nesta Suprema Corte, e justamente contra esta decisão, parcial procedência do recurso extraordinário, transitada em julgado em fevereiro de 2007, em janeiro de 2009 foi ajuizada a presente ação rescisória. Então, reportando aos fundamentos e à análise que foi feita, que passa desde a não interposição de embargos declaratórios, ao fato da própria procuração não ter poderes específicos para o fim a que se destinava a ação, no caso da renúncia, do pedido de desistência, na verdade, com renúncia do direito, aspectos que foram apontados pelo ministro Alexandre, pelo ministro Luiz Roberto, em especial, e ainda porque não vislumbro, né, uma vez que foi apresentado o pedido de desistência, então, ainda na corte de origem. E o que veio a este tribunal foi o exame do recurso extraordinário. Então, com todo respeito, embora atento aos precedentes que foram invocados pelo eminente relator, parece-me que eu não posso concluir no sentido da existência de erro de fato, né, ao feitio legal para o efeito pretendido. Por isso, também pedindo vênia ao eminente ministro Alexandre de Moraes, embora seja uma questão sempre tormentosa, eu concluo no sentido do não conhecimento da ação, ou da não admissibilidade da ação rescisória, mas por entender não
demonstrados os dois requisitos de decidibilidade que foram objeto da petição inicial, eu a julgo improcedente. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Passo a palavra agora para o ministro Marco Aurélio, para Sua Excelência proferir o voto. Presidente, esta ação foi ajuizada pela União na 1/10ª hora. E constato que a União não é carecedora da ação proposta. É parte legítima, há possibilidade jurídica em tese do pedido. É o interesse de agir, porque foi sucumbente, considerado pronunciamento recebendo. O ministro Carlos Aires Brito julgou o recurso extraordinário em uma folha e 4 linhas. Profere o seu voto por videoconferência o ministro Marco tinha, Aurélio. Quanto ao tema de fundo, matéria pacificada ante o que decidido pelo plenário nas ações referidas pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Uma delas sob a relatoria do ministro Mar Galvão, eu fiquei como redator do acórdão, e outra sob a minha relatoria. Fiz contribuição para o financiamento da Seguridade Social e o conceito de faturamento. Presidente, afasto a possibilidade de concluir que a União é carecedora da ação proposta, que as condições da ação considerada inicial estão atendidas. E não chego ao ponto de cogitar como condição da ação pré-questionamento, como ocorre quanto aos recursos de natureza extraordinária. O que se tem, presidente? Se tem a reabertura sem limites do processo de conhecimento apreciado com a roupagem de recurso extraordinário, não. Está-se numa via das mais estreitas da ação de impugnação autônoma, que é a rescisória. E aí se articula com violência a literalidade da lei e se articula com erro de fato, como se a rescisória fosse sinonímia de embargos declaratórios no processo de conhecimento. E ela não é. Violência à literalidade se simplesmente o ministro Carlos Aires Brito se reportou ao que decidido pelo plenário, não posso vislumbrar. Erro de fato, presidente, está bem definido no Código de Processo Civil, quer no de 1973, quer no atual. É indispensável para que se cogite de erro de fato que, na decisão recidenda, se tenha admitido existente um fato inexistente, ou na decisão recidente se tenha admitido inexistente um fato existente, ou existente ou inexistente. Isso não ocorreu no caso. A União poderia muito bem, e ela tem uma representação processual à altura, grandes advogados públicos, ter protocolado embargo declaratório, não fez. E quase em cima do término do biênio decadencial da rescisória, veio ajuizar esta última. É possível glosar essa decisão se não houve o enfrentamento das causas de pedir contidas na inicial da rescisória? A meu ver, não, presidente. E o caso, porque erro de fato e violência à lei consubstanciam o mérito da ação rescisória, o caso é de improcedência. Improcedência, a meu ver, manifesta
negaria seguimento a essa rescisória de plano a improcedência do pedido formalizado na inicial. É como concluo, presidente. Obrigado, ministro Marco Aurélio. Queria fazer aqui só umas pequenas considerações. A ação rescisória, assim como todas as ações em geral, elas devem preencher as condições da ação para serem admissíveis. Então, mercê de admissível, a ação rescisória ela passa por outro filtro, que já é um outro mérito, que é o iudício reincides, ou seja, só se rescinde se incidir naqueles vícios, dentre os quais o erro de fato que aqui se aponta como tendo ocorrido pelo desconhecimento de uma petição que pediu a renúncia ao direito de ação. Posteriormente, nós teríamos o iudício rescisório, que era o rejulgamento. E aí, o que iria ocorrer? E por que uma solução é mais prática? Porque se nós julgamos, ela é admissível a ação, julgamos que houve erro de fato porque o tribunal não levou em consideração o pedido de renúncia, e todas as vezes que o Estado oferece um favor tributário, ele exige que haja desistência de todas as ações e de todos os recursos, mas no fundo não é desistência, é renúncia que atinge o próprio direito material. O problema é que no momento do iudício rescisório, nós iríamos fatalmente aplicar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que foi na qual se baseou o ministro Carlos Reis de Brito para proferir uma decisão de 4 laudas. Porque no iudício rescisório, no rejulgamento, então, não se levou em consideração que houve renúncia, então vamos anular a decisão, mas tem que dar uma outra decisão. Tem que dar outro passo adiante. E o outro passo adiante seria exatamente de julgar, tal como, na essência, o ministro Aires de Brito julgou. Então, por essa razão, o pedido vem também a todos, por entender, sob o ângulo consequencialista, que essa é a melhor solução, eu também vou optar pela improcedência do pedido. E, com isso, os votos, o voto pela procedência empate. Presidente, se a maioria do colegiado se direciona para a questão dessa análise de procedência ou improcedência, como meu posicionamento central de mérito é idêntico ao que a maioria fez, eu reajusto meu voto, ao invés do cabimento também a improcedência, porque assim também já fica pacificado essa questão para decisões monocráticas futuras. E pode não parecer nada, mas o fato de não ter havido embargo de declaração, o fato da jurisprudência e parte da doutrina, normalmente de livros escritos por advogados, assentarem que não se exige pré-questionamento na ação rescisória, um julgado desse pode eventualmente abrir um grande flanco para várias ações rescisórias no Supremo. Então, com a vênia dos entendimentos e contrário ao proclamo resultado, a Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, vencidos, em parte, os ministros. Não, vencidos os ministros. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que julgavam o pedido procedente, em parte, o resultado. Agora, senhores, seguindo sem dar o resultado, vamos passar a lista do ministro Fachin, porque a ministra Carmen Lúcia não está presente, e há alguns pontos de contato entre a lista da ministra Rosa Weber e a lista da ministra Carmen Lúcia. E a DPF do ministro Fachin, ela tem um objeto amplo. Então, eu chamo a julgamento, ministro Edson Fachin, a lista 231, a DPF
Embargo de declaração 109 na DPF. Embargo de declaração na DPF 109. Lista 231. Vossa Excelência localiza, ministro Fachin? Sim, presidente. Pois não. Estou pronto para fazer o relatório. Posso dar a palavra a Vossa Excelência? Perfeitamente. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, senhor presidente, eminente ministra Rosa Weber, eminentes pares, senhor procurador-geral da República, a ação que Vossa Excelência tem de apregoar é a arguição de descumprimento de preceito fundamental 109, que se encontra em sede de embargos de declaração. Os embargos de declaração foram opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, CNTI, e pelo Instituto Brasileiro de Crisotila, em face do acórdão que apreciou a questão do eventual descumprimento de preceito fundamental à luz da Lei 13.103 de 2001 e do Decreto 41.788 pela filtragem constitucional, dispositivos esses que recaem sobre a proibição do uso de materiais, elementos construtivos e equipamentos da construção civil constituídos de amianto. No caso específico, reportava-se ao município do estado de São Paulo. O que se assentou, em primeiro lugar, é que naquela decisão a competência concorrente atribuída à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre produção, consumo e proteção do meio ambiente e proteção e defesa da saúde propicia aos demais entes federativos, aos municípios, portanto, inclusive, competência para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Ali se assentou que há um espaço constitucional deferido ao sentido do federalismo cooperativo, como inaugurado pela Constituição Federal de 1988. E, portanto, a arguição a esta DPF foi julgada improcedente, com a declaração incidental da inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.055 de 95, no sentido de que é possível que Estados-membros, Distrito Federal e municípios, no exercício da competência que lhes são próprias, legislem com o fito de expungirem vácuos normativos para atender a interesses que lhes são peculiares, haja vista que à União cabe editar apenas normas gerais na espécie. Essa foi, em apertada síntese, aquela decisão, e os embargantes, ambos que já mencionei, alegam que o julgamento de improcedência da arguição não poderia causar prejuízo maior do que aquele que resultaria apenas de não vencer a demanda posta em juízo. Afirmam que, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.066, proposta em face do artigo 2º da Lei Federal 9.055 de 95, não houve julgamento procedente da ação. E, por isso, aduzem, e reproduzo aqui literalmente o argumento, aduzem que, cito entre aspas, tratando-se de controle difuso e incidental de inconstitucionalidade, a decisão na forma da pacífica jurisprudência, não só desta Igreja Corte, mas de todo o judiciário brasileiro, deveria surtir efeito apenas no seu próprio âmbito, ou seja, perante o Estado do Rio de Janeiro. Em outras palavras, o julgamento de improcedência da ADI não significaria, da ADI significaria, a Lei 3406 significaria tão somente que a lei estadual do Rio de Janeiro não foi declarada inconstitucional. Com essa citação que fiz entre aspas, vem a posta na percepção dos ora embargantes a primeira omissão que aponta,
como o pedido na ação era para que fosse reconhecida a inconstitucionalidade da lei local, o Supremo Tribunal Federal não poderia, no entender da parte embargante, examinar a constitucionalidade de outra lei, isso porque seria aplicável às ações diretas dos artigos 10, 141, 322, 490 e 492 do Código de Processo Civil, dispositivos esses que não autorizariam o julgamento de ações que extrapolem os limites do pedido formulado pelas partes. Aduzem ainda os embargantes que, mesmo que se entendesse possível tal julgamento, haveria uma segunda omissão consistente na ausência de modulação de efeitos. Apoiam o pedido de modulação basicamente em duas razões. A primeira, a segurança jurídica, decorrente da inédita, segundo suscitam, inédita atribuição de efeito vinculante erga omnes à declaração incidental e de seu consequente efeito surpresa, conforme previsão constante no parágrafo 3º do artigo 927 do Código de Processo Civil, e, em segundo lugar, excepcional interesse social consistente na manutenção do funcionamento de unidades de extração do amianto, as quais empregam, segundo informam os embargantes, um número expressivo de empregados. O prejuízo econômico também atingiria, de acordo com os embargantes, o município de Minuaçu, em Goiás, o Estado e a União, e deduzem outros argumentos que reproduzam no relatório. E defendem ainda os embargantes que a transição para uma situação de banimento da produção, tal como se concretiza na decisão embargada, deveria ser feito de forma suave, de modo a minorar os inevitáveis prejuízos causados, e por isso requerem o acolhimento dos embargos para conceder efeito infringente a esse recurso de embargos e afastar o efeito vinculante erga omnes imposto pela declaração incidental de inconstitucionalidade e, alternativamente, requerem a modulação da declaração incidental de inconstitucionalidade para que só tenha eficácia 8 anos e 6 meses após o trânsito em julgado da decisão final da ação direta. E caso não seja esse o prazo determinado, que seja então fixado em 5 anos após o trânsito em julgado. Vieram aos autos contrarrazões da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, e, em suma, se manifestaram pelo não acolhimento dos embargos, asseverando numa apertada síntese que a questão relativa aos efeitos de declaração de constitucionalidade já foi examinada pelo tribunal e que, no que tange à modulação, haveria maiores prejuízos à saúde e ao meio ambiente com a manutenção da exploração. Esse é o resumo do relatório, senhor presidente. Indago se já prossigo ao voto. Prosseguir, excelência. Pois não, senhor presidente. Eu estou a assentar, portanto, feito o relatório... Ministro Fachin, presidente, só para deixar registrado que eu estou impedido nesse caso. Eu estou até assistindo, mas eu não posso participar do julgamento, presidente. Mas nós temos quórum? Então não terá quórum, presidente. Não terá quórum. Não terá quórum nem para as demais, então. Exato. Bom... É o caso típico... Presidente, é o caso típico. Eu atendi as partes como advogado e atuei em algum momento desse debate como advogado. Então, não me sinto confortável de participar do julgamento. Essas coisas acontecem e os senhores advogados vão de entender que mais importante do que o juiz saber direito é julgar super parte, acima do interesse qualquer das partes. O impedimento é manifesto. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite?
Evidente que esse é um tema bastante discutido e o tribunal recentemente apreciou a questão da suspeição e impedimento, acho que já preocupado com situações como essa que, aliás, estamos acabando de vivenciar nesse momento por razões mais que compreensíveis. Eu apenas, em voz alta, indago se para efeito, ao menos de principiarmos as atividades, se o quórum que nós estamos aqui, de fato, a cogitar, é um quórum de funcionamento ou é um quórum de deliberação. Apenas, obviamente, para tentar contribuir para com o eventual andamento dos trabalhos, se é que seria possível de cogitar esse distinguish entre o quórum de funcionamento e o quórum de deliberação. Creio que a maioria absoluta presente, e nós temos 6 ministros que podem participar desta sessão e, obviamente, desse julgamento, Vossa Excelência. Estou na condição de relator, ministro Alexandre Moraes, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Marco Aurélio, portanto, e a ministra Rosa Weber, nós somos maioria absoluta do tribunal. Creio que teríamos o quórum de funcionamento, não temos, quiçá, o quórum de deliberação. Eu estou apenas aqui fazendo uma ponderação, senhor presidente, não quero trazer problemas à primeira sessão presidida por Vossa Excelência. Nós não tínhamos tido ainda um diálogo mais detido sobre essa matéria, é só uma contribuição e certamente Vossa Excelência encaminhará da forma devida e eu certamente seguirei a diretriz que a presidência indicar. Pois não. Deixa aqui. Ministro Alexandre Moraes. Presidente, essa questão que o eminente ministro Edson Fachin levantou é uma questão sempre recorrente, principalmente quando nós não temos o quórum completo. A sessão de instalação, o quórum de instalação para o controle concentrado, a lei estabelece os 2/3, os 8. E para a deliberação, a maioria absoluta. Nesse caso, e até acho que nós devemos uma oportunidade discutir essa questão, mas nesse caso, como os embargos pedem, inclusive, a modulação dos efeitos, e a modulação nós necessitaríamos de 8. Então, já começar a análise da modulação com 7, em casos em que foi 5-5, porque esse caso, o caso principal, que na verdade acabou levando todos os demais a serem julgados, foi da lei federal, e empatou 5-5. Em virtude da impossibilidade de participação do quórum completo. Depois, em virtude disso, é que foi dando esses problemas que agora são levantados, porque como não houve a declaração de inconstitucionalidade em abstrato da lei federal, só houve nas ações, só houve a possibilidade nas ações estaduais, quando o ministro Dias Toffoli participou. E aí, por 6-4, se declarou incidentalmente a inconstitucionalidade. Como agora nós teremos que analisar se essa transcendência é válida ou não, e além disso a modulação, me parece que com 7 ministros só ficaria prejudicado. Nós teríamos que aguardar, mesmo que iniciássemos, teríamos que aguardar para completar o quórum, pelo menos para análise da modulação. É uma contribuição, porque é um caso sui generis, realmente. Presidente, posso dar uma palavra também? Eu quero ouvir todos os colegas a respeito. Eu concordo plenamente com o ministro Luiz Edson Fachin, que eu acho que o bom andamento dos trabalhos, para não cairmos em situação como essas, podíamos sim fazer uma distinção entre quórum de funcionamento e quórum de deliberação. Até porque, presidente, agora, no plenário virtual, nós deliberamos sem estar presentes. O que é importante é dar oportunidade a todos de votarem. Portanto, eu acho que o julgamento não pode ser concluído sem o quórum de deliberação. Mas acho que, iniciado, eu não veria problema. Salvo, neste caso, pela observação que considero pertinente do ministro Alexandre de Moraes, que nós já estaríamos iniciando o julgamento sem o quórum necessário para a eventual pronúncia de uma dilação temporal, por exemplo, dos efeitos
da inconstitucionalidade. Portanto, eu, neste caso específico, eu concordo com o ministro Alexandre, e em qualquer caso que se exijam 2/3. Porém, nos outros casos, em nome da funcionalidade do tribunal, eu apoio a ideia do ministro Luiz Edson Fachin de podermos desenvolver o julgamento, mas nunca concluí-lo, porque temos que dar a chance dos que não estão presentes também votarem. Portanto, eu encaminharia dessa forma, presidente. Bom, então vamos colher votos. O ministro Alexandre de Moraes já se manifestou. Presidente, vamos ganhar tempo, vamos cancelar esse pregão. Porque estamos desfalcados, né? Quer dizer, vamos adotar um entendimento que será um entendimento novo, sem os colegas estarem presentes. Vamos cancelar. Tá bem, vamos cancelar. Presidente, só para... Em cancelando, eu só queria comunicar aos colegas que em cancelando, as listas todas incidem nesse mesmo problema. São todas relativas a esse mesmo tema em ADIs também. Da ministra Rosa, da ministra Carmen e essa agora do ministro Edson Fachin. De sorte que, se nós cancelarmos o pregão, que eu estou de acordo, vamos ter de encerrar a sessão nesse exato momento. Se todos estão de acordo... Presidente, só para... presidente... Não. Só para, diante da questão que foi colocada, eu acho que nós temos normas sobre julgamentos de processos o que se aplica em matéria de controle de constitucionalidade, e aí também as ADPFs, nós temos, de fato, no regimento, norma que exige, e é, portanto, norma com força processual, que exige, portanto, o quórum de deliberação de 8. Portanto, podemos até alterar isto, mas aí precisa de ser devidamente alterado. E isso também está na lei. Portanto, era minha também percepção. Portanto, podemos gostar de outras soluções, mas lege habemos. E o segundo argumento é o de que, de fato, nós temos que levar em conta que aqui estamos discutindo modulação de efeitos. E, para isso, já começamos com a necessidade de 8 votos. Temos até um caso que está pendente, uma ADIM contra a Lei 9868, que andou na pauta nos tempos mais recentes, e que discute a questão do artigo 27. Aí, se viermos eventualmente a elaborar no sentido da eventual inconstitucionalidade dessa exigência, desse plus que se colocou, aí sim nós podemos nos posicionar. Mas aqui, independentemente das posições que tenhamos, nós temos lei, nós temos disciplina sobre o tema. Bueno, Carmen Lília, secretária, eu vou encerrar a sessão em razão desse empecilho processual textual, tá bem? Eu agradeço a presença de todos e, claro, encerrada a sessão, em razão dessa ausência de quórum. Daí, posteriormente, vamos ver se nós, se todos os investimentos vão incidir em que não conta, porque o regimento, na época que editava, tinha poderes de editar com força de lei. Então, por hoje, eu agradeço a presença de todos. Encerrar a sessão. Vem o ministro Edson Fachin, que fez uma colocação que nos faz repensar o regimento. Tá bem? Muito obrigado a todos. Amanhã, se Deus quiser.